Rally de alta no Bitcoin cancelado. É sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo de hoje. Será que o rally foi cancelado? Será que vamos para capitulação cíclica? Será que temos novas oportunidades dentro do mercado surgindo? Enfim, vamos conversar sobre tudo isso. Caso você goste do vídeo, você já sabe muito bem o que você precisa fazer. Deixar o dedo no like, se inscrever no canal, caso não seja um inscrito, compartilhar esse conteúdo com os amigos e também me seguir lá no meu Instagram, brunocosta.019, o arroba tá na tela e o link tá na descrição do vídeo. Bora lá falar do mercado. Bom, na última semana que a gente passou, o último vídeo que a gente produziu na sexta-feira, a gente terminou o vídeo basicamente aqui dentro desse cenário, onde a gente desenhou aqui duas possibilidades que a gente tinha para o Bitcoin. A gente tinha feito uma análise, entendido onde estava pontos de liquidação dentro de mercado futuros e vendo o movimento que estava acontecendo diante dos gráficos em si, a gente tinha a possibilidade aqui de subir sobre a média de 200 períodos como a gente estava naquele dia, conseguir fazer ela como suporte para poder buscar a região aqui na casa de 67 a 70 mil dólares por unidade, ou então rejeitar a média de 200 períodos mais uma vez e fazer um movimento corretivo, quem sabe aqui para a região de 61 a 60 mil dólares para liquidar players de mercado futuros que estão alavancados dentro dessa região em si. Bom, passou alguns dias e agora o cenário mais provável que a gente tem, provavelmente vir acontecer, é o preço do Bitcoin, quem sabe aqui vindo buscar essa região de liquidação de mercado futuros entre 61 e 60 mil dólares por unidade, encerrando pelo menos temporariamente a expectativa de um rally de alta que a gente queria vivenciar. Até porque nesse presente momento, né, deixa eu até tirar aqui esses desenhos aqui do gráfico para a gente poder falar aqui em mais detalhes e mostrar mais claramente para vocês. A gente chegou aqui duas vezes em um determinado ponto dentro do mercado em si, onde a gente não conseguiu executar o rompimento da média de 200 períodos. A gente testou aqui a média de 200 períodos, não conseguimos romper, rejeitamos, fizemos um movimento corretivo. A gente veio aqui, subimos acima da média, tentamos fazer ela de suporte, mas não conseguimos também, o preço do Bitcoin foi caindo, e agora a maior probabilidade da gente ver um reteste aqui nessa região aqui de 61 a 67 e a 60 mil dólares por unidade para liquidar players de mercado futuros. Quando a gente olha aqui para alguns outros indicadores aqui, a gente entende um pouco do que aconteceu e o porquê essa região aqui foi uma região de rejeição para o preço do Bitcoin. Mas antes de eu mostrar um indicador para vocês, eu quero mostrar isso aqui que a gente viu em um vídeo postado há 10 dias atrás aqui no meu canal. Reparem que nesse vídeo aqui de 10 dias atrás, a gente estava aqui no preço do Bitcoin em 58.600 dólares, a gente tinha 134 mil Bitcoins dentro dessa região. E no decorrer do outro dia, o dia posterior ao desse vídeo aqui, a gente teve mais Bitcoins aparecendo dentro dessa região aqui. Se eu não me engano, a gente ficou no time de 58 mil dólares com quase 200 mil Bitcoins, fora mais de 300 mil Bitcoins dos 59 aos 60 mil dólares. Ou seja, a gente viu muito Bitcoin sendo acumulado nessa faixa de preço aqui que a gente vivenciou dos gráficos do Bitcoin em si. Mais ou menos daqui até os 60 mil dólares, até os 58 mil dólares, a gente viu aqui quase meio milhão de Bitcoins acumulados dentro dessa região. Então, essa região que a gente viu aqui foi uma grande região de acumulação de Bitcoins. Porém, esses Bitcoins que a gente viu sendo acumulado aqui no decorrer dos últimos vídeos aqui do canal, a gente viu sendo distribuído aqui nessa região quando a gente vem aqui dar uma olhada para o nosso indicador de acumulação e distribuição de Bitcoins. Reparem aqui na casa aqui dos 64 mil dólares, que foi o patamar onde a gente estava aqui na média de 200 períodos, aqui e aqui também, a gente viu muito, mas muito Bitcoin sendo negociado. E aí a gente consegue entender que foram os Bitcoins comprados entre 58 e 60 que foi vendido dentro dessa região. Por quê? Porque os Bitcoins que estavam aqui, eles sumiram. Por exemplo, olha só, 58.688 dólares, agora tem 46 mil Bitcoins. Mas na data da gravação desse vídeo, tinha 134 mil Bitcoins dentro dessa vela em si. Quando a gente olha aqui para essa outra vela aqui, deixa eu ver aqui, ó, a vela aqui dos 58.432 Bitcoins, agora tem 37 Bitcoins, 37 mil Bitcoins dentro dessa região, mas antes tinha mais de 100 mil Bitcoins aqui também. A gente olha aqui, por exemplo, 59 mil dólares, a gente tem poucos Bitcoins dentro dessa região, até os 60 mil dólares, aí, quando a gente tinha mais de meio milhão de Bitcoins, agora a gente deve ter aqui, no máximo, uns 200 mil Bitcoins. Muitos Bitcoins acumulados dentro dessa região foram vendidos na região aqui dos 64 mil dólares por parte dos grandes players. Agora a gente vê aqui 63.800 dólares, 194 mil bitcoins, 64.064 dólares, 229 mil bitcoins, 64.320 dólares, 184 mil bitcoins. Ou seja, boa parte dos bitcoins comprados pelos grandes players nesse movimento aqui
foi distribuído aqui em cima. E a gente consegue ter ainda mais a confirmação disso acontecendo quando a gente olha aqui para a realização de lucro dentro do mercado. Eu tinha comentado com vocês anteriormente que a gente tinha visto aqui, né, uma realização de lucro na semana passada, quando o Bitcoin estava exatamente nessa faixa de preço aqui, que a gente pegar sábado e domingo, tinha dado aqui quase 700 milhões de dólares, e nesse final de semana que a gente passou, a gente viu mais realização de lucro dentro dessa região também, ou seja, a gente não estava tendo realização de prejuízo nos 64 mil dólares, a gente estava tendo realização de lucro por parte dos grandes players. Se a gente juntar aqui o final de semana passada, mais esse final de semana que passou, e possivelmente o dia de hoje também, que vai computar nesse indicador depois das 9 horas da noite, a gente tende a ter aí quase 800, 900 milhões de dólares de lucro realizado por parte dos grandes players das posições que foram compradas aqui e distribuídas nessa região aqui em cima. Então você pode estar se perguntando, Bruno, se os grandes players compraram e agora eles estão vendendo, acabou possivelmente aquele rally de alta que a gente estava esperando vivenciar dentro do mercado em si? E olha, galera, eu acho que a resposta aqui ela ainda é não, certo? Porque eu acredito que a gente não vai para a capitulação cíclica dentro desse exato momento, até por conta do que a gente viu acontecer na semana passada em si. A gente teve venda de bitcoins por parte do Michael Saylor, não teve desespero dentro do mercado. A gente teve, né, um indício de que o conflito entre os Estados Unidos vai escalar novamente, não teve impacto também nos preços dentro do mercado. Então a gente teve coisas acontecendo que nos leva a acreditar que a capitulação cíclica não vai rolar agora, que a gente vai precisar de um pouco mais de tempo para mexer com as emoções dos players de varejo e depois causar desespero e pânico para fazer eles capitular as posições que eles estão segurando nesse presente momento e colocar fundo ao bear market. Mas, galera, eu estou reparando aqui também que a gente está vendo uma dinâmica um pouco diferente daquela que a gente possivelmente esteja buscando dentro do mercado nesse momento. Por que eu digo isso para vocês? A gente estava tentando aqui, né, capturar rallies dentro do mercado, como esse aqui que a gente conseguiu capturar e fez um crescimento patrimonial de 24%, ou esse aqui que a gente conseguiu capturar e fez um crescimento patrimonial de 21%. Mas nesse presente momento a gente não está vendo movimentos como esse aqui acontecendo. Aqui atrás, por exemplo, a gente pode vir aqui, nessa região aqui em que o preço do Bitcoin buscou esses patamares aqui, a gente teve acumulação de grandes players aqui também, porém quando a gente chegou nessas regiões aqui acima, a gente já teve venda do par dos grandes players novamente, ou seja, eles pegaram o movimento aqui de curtíssimo prazo. E aqui aconteceu exatamente a mesma coisa, né? A gente teve aqui os grandes players em si fazendo mais um movimento acumulativo aqui, quando a gente chegou na média de 200 períodos, eles realizaram esse movimento novamente. Ou seja, a gente teve duas ocasiões aqui, que se a gente pegar para ver desde que isso aqui aconteceu, passou aí praticamente um pouco mais de um mês de mercado, nos últimos 40 dias mais ou menos, em que o movimento dos grandes players em si não foi a busca de um rally de alta mais intenso, como aconteceu em outros momentos dentro do mercado. A busca dos grandes players foram movimentações mais curtas. Eles comprou aqui, subiu um pouquinho, vendeu em cima. Comprou embaixo, subiu um pouquinho, vendeu em cima. E diante disso, eu acredito que a gente tem possibilidade de seguir vendo os próximos movimentos sendo dessa maneira. E diante disso também, eu sinto que a gente tem a necessidade de ajustar um pouco mais o setup que a gente vem trabalhando dentro do mercado. Porque lembre-se daquilo que eu já comentei com vocês anteriormente. A gente tem que sempre saber se adaptar às estratégias que estão batendo no mercado diante do momento em que a gente está. Quando a gente está em bull market, a gente compra, carrega os ativos, faz swing trade mais demorado, position trade, segura ativos por 2, 3, 4, 5 meses, vende, compra outros, troca de narrativa, faz airdrops e etc. Quando a gente está em bear market, na grande maioria do tempo, a gente tenta capturar repiques, rallies de alta, como a gente vivenciou no final do ano passado, né, de novembro a janeiro desse ano, ou então, como a gente presenciou, do dia 5 de fevereiro até o dia 1º de maio, mais ou menos, enfim, a gente tenta capturar aquele tipo de movimento. Mas nem sempre aquele tipo de movimento ele vai ser o movimento que vai ser entregue. Às vezes aquele movimento ele vai parar de ser entregue dentro do mercado e oportunidades diferentes vão começar a aparecer, como por exemplo esse tipo de repique aqui, onde o movimento acaba sendo de curto prazo. Tanto é que eu identifiquei que isso aqui poderia acontecer, eu até mudei um pouco já do setup que eu estava executando. Por quê? Na semana passada eu tinha comentado com vocês de uma operação aqui de trade também com o Ethereum. Falei para vocês, galera, ó, a gente buscou aqui, né, a média aqui de 200 períodos aqui do Ethereum, é uma região interessante de compra, que a gente pode posicionar um stop mais curto, etc. Vou tentar pegar uma oportunidade, quem sabe o rompimento dessa região aqui, mas a gente voltou até essa região novamente, fez o movimento cair dentro do mercado de novo, já até buscamos a média de 200 períodos mais uma vez, pode ser que agora aconteça o rompimento dessa média. Diante dessa análise aqui, né, diante desse entendimento que eu já estava
vindo a ter dentro do mercado nos últimos dias que a gente passou, eu mandei uma operação para o pessoal da comunidade cripto um pouco diferente daquela que a gente estava trabalhando, onde a gente comprava os ativos e estava segurar um pouco mais de tempo para pegar um movimento maior dentro do mercado em si. Na comunidade cripto eu passei um movimento mais curto pessoal, por exemplo, olha só, dia 9 de julho eu falei, galera, vou abrir uma nova compra. Ethereum, compra em $1.749, entrei com 20% do capital, setup da média dos períodos que eu acabei de citar aqui para vocês. E aí na noite de ontem, quando eu vi que o mercado estava rejeitando os $64 mil do Bitcoin e o Ethereum estava começando a rejeitar o rompimento dos $1.830 também, eu falei para eles, galera, venda no Ethereum aí, toda a posição que a gente comprou, $1.814, nosso preço de saída, 100% de caixa novamente. Ou seja, uma operação onde a gente ficou pouco tempo, mas conseguimos capturar ali um lucro, que querendo ou não ali já foi até um lucrozinho bacana, tendo em vista que a gente entrou dia 9 e saímos dia 12 aqui da operação. A gente pega para poder ver, né, o nosso capital estava na casa de 24,4% de crescimento patrimonial, depois dessa última operação aqui do Ethereum, ó, que a gente pegou aqui, vocês podem ver ali, trade número 50, a operação do Ethereum rendeu $7.551 de lucro, a gente saltou com um crescimento patrimonial de 25,4%, ou seja, a gente conseguiu um crescimento patrimonial nesse trade que a gente pegou, de 1%. E se a gente tivesse adaptado anteriormente para tentar capturar esses modelos de operação, a gente poderia ter obtido até, né, resultados melhores aqui nesse presente momento. A gente poderia ter conseguido capturar essa posição aqui com Bitcoin, pegando aqui, vendendo aqui, pegando aqui embaixo, vendendo aqui em cima. E agora, o que eu vou olhar dentro do mercado em si, são para esses modelos de oportunidade. Enquanto isso, para tentar capturar operações mais curtas. Por exemplo, a gente olha aqui para mercado futuros. Vamos dar uma olhada aqui nos mercados futuros. A gente consegue ver aqui, dentro do mercado futuros, que a gente está com bastante liquidez na parte superior dos gráficos, quando a gente olha aqui para o período de um mês, mas a parte inferior dos gráficos a gente tem muita liquidez também. Só para vocês terem uma noção, a gente tem aqui quase 3 bilhões para cima e quase 3 bilhões para baixo. Está muito parelho aqui no gráfico de um mês a liquidação de mercado futuros. E nesse presente momento, querendo ou não, né, a gente olha aqui, a gente tem as liquidações de mercado futuros na parte inferior dos gráficos, começando ali perto dos $61.400 por unidade, e o preço do Bitcoin está na casa de $62.130 por unidade. Então a gente está muito próximo de capturar a liquidez que tem aqui dentro dessa região. Se o preço do Bitcoin vier a capturar a liquidez dentro dessa região aqui, possivelmente a gente vai ver um movimento como esse aqui, um flush, um rompimento dessa região aqui, onde o preço do Bitcoin pode dar aquela agulhada e depois voltar a subir. E talvez quando isso aqui vier a acontecer, seja o momento onde a gente vai ver os grandes players comprando novamente. E eu acredito que agora o setup ideal de trabalho para a gente poder executar é um setup como esse aqui. Por exemplo, a gente teve o rompimento aqui da região de liquidez do preço do Bitcoin, deu uma agulhada. A gente vai vir aqui para o nosso indicador e vai confirmar para ver se teve acumulação nessa agulhada. Teve acumulação? A gente não deve mais esperar 1, 2, 3, 4 dias como a gente faz quando a gente quer trabalhar rallies de alta mais estruturados dentro do mercado. A gente já deve acompanhar de imediato a compra desses grandes players em si. Por que a gente deve acompanhar de imediato? Porque o movimento está curto, ou seja, se eles comprou agora, pode ser que a gente espere 2, 3 dias para poder se posicionar, o preço já vai fazer um movimento, quando a gente se posicionar, logo em seguida eles vão vender, o movimento vai enfraquecer novamente. Então a gente faz a leitura do cenário em que a gente está inserido, entende qual é a movimentação que eles estão executando e vai lapidando a estratégia que a gente vem trabalhando para conseguir seguir tirando dinheiro dentro do mercado e fazendo um crescimento patrimonial enquanto a gente está diante do bear market. Então, o que eu estou esperando aqui para esse presente momento atual? A gente ter, quem sabe, aqui a liquidação aqui de $61.400 mais ou menos aqui até a casa aqui dos $60 mil por unidade, uma agulhada do Bitcoin, uma confirmação de compra por parte dos grandes players. Diante dos nossos indicadores aqui também, seria interessante ver o Bitcoin buscando aqui região de baixo risco para operações de curto prazo para que a gente pudesse abrir um trade, né? O Bitcoin nessa linha verde. Na verdade, o Bitcoin nessa linha verde não, né? Porque esse gráfico que a gente está vendo aqui não é o Bitcoin. O Bitcoin é o gráfico que está aqui atrás, aqui embaixo, quando vocês estão vendo minha seta. Mas diante desse indicador aqui, ele aponta alto risco e baixo risco para o Bitcoin, seria interessante para a gente poder ver o Bitcoin em baixo risco aqui no score de 1.03 do nosso indicador. Então, o que eu gostaria de ver? O Bitcoin fazendo um movimento corretivo, buscando a liquidação de mercado futuro, $61.400 a $60 mil por unidade, deixando aqui um flushzinho, e aí vindo aqui para o indicador e vendo aqui o movimento acumulativo deles e também o risco para a operação de curto prazo baixando. Caso isso aqui viesse a acontecer, eu já provavelmente de imediato
reagiria ao movimento do mercado para poder pegar uma operação de curto prazo, ao invés de tentar pegar um rally um pouco mais estendido dentro do mercado, uma vez que eles não estão acontecendo nesse presente momento. Como falei para vocês, é importante a gente saber se adaptar para seguir executando crescimentos patrimoniais dentro do mercado. E uma outra coisa que eu comentei com vocês também já é que reparem altcoins mais fortes que Bitcoin nesse presente momento, como o Ether, por exemplo, tá bom? Por quê? Porque nesses últimos dias que a gente passou, que eu peguei a operação do Ether com o pessoal da comunidade cripto, o Ether fez um movimento melhor que o do Bitcoin e nesse movimento corretivo está corrigindo menos do que o Bitcoin. Eu já tinha falado para vocês que isso provavelmente tenderia a acontecer, porque Ether contra Bitcoin está subindo, inclusive aqui muito próximo de romper uma região aqui, né, de topo temporário formado lá no dia 2 de junho, ou seja, mais de 40 dias atrás aí. E se isso aqui vier a acontecer, a gente pode ver o Ethereum ficando ainda mais forte contra o Bitcoin, quem sabe buscando esse patamar de preço aqui em cima, a gente conseguindo ver um desenvolvimento de preço dele mais interessante. Então, nesse presente momento, eu estou pensando nesse modelo de estratégia, não pensando exatamente no rally de alta, onde eu vou montar uma posição aqui agora e esperar 2, 3 semanas para poder realizar essa posição, mas sim capturando curtas operações. Como, por exemplo, eles pegaram uma operação aqui, né, esses players aqui, eles pegaram uma operação aqui e venderam aqui em cima, aqui nesse preço aqui que a gente vivenciou anteriormente. Né? A gente pode ver aqui, ó, eles venderam aqui, pegou aqui, vendeu aqui. Agora, pode ser que eles venham buscar uma operação aqui em cima, dentro dessa região aqui, ou seja, vai ser acima dessa região aqui, e o próximo momento de venda deles seja aqui em cima, dentro dessa região aqui. E aí eles vão capturar aqui 2 movimentos. O primeiro movimento aqui, comprou aqui, vendeu aqui. O segundo movimento eles compram aqui e vendem aqui. E o preço vai se desenvolvendo dessa forma, onde fica mais seguro para a gente poder operar. Entra rápido na operação, fica 2, 3 dias, sai rápido da operação, coloca o dinheiro no bolso. Entra rápido na operação, sai rápido da operação. Por exemplo, apontou, compra por parte dos grandes players aqui, a gente viu no indicador que bateu a compra deles, a gente vai lá e compra também. O preço começou a subir, a gente olhou para o indicador, viu os primeiros indícios aqui de que eles estão vendendo, vem aqui ver a realização de lucro, vem aqui ver que o preço do Bitcoin ficou caro perante o movimento a curto prazo, a gente vende, coloca o lucro no bolso, vamos para uma próxima oportunidade, assim como a gente fez aqui com a operação do Ethereum, que deu para a gente aqui um bom crescimento patrimonial aqui nessas últimas horas. Então, rally de alta no Bitcoin já era? Bom, ao que parece, nesse presente momento, a gente tende a ver, sim, movimentos de alta acontecendo. Não acho que agora a gente vai para a capitulação cíclica dentro do mercado, mas a gente vai ter que ser mais preciso e mexer um pouco na nossa estratégia para capturar esses movimentos de alta que estão acontecendo e conseguir executar um crescimento sobre o nosso patrimônio. Mudar um pouco a estratégia. Dentro do mercado, vai chegar momentos em que isso vai ser necessário e acredito que agora pode ser um desses momentos. Então, não acredito que a gente vai ir para a capitulação cíclica agora. Vou ficar de olho dentro do mercado para tentar capturar uma nova oportunidade que pode vir a ser uma oportunidade de curto prazo, como foi essa aqui que a gente viu no Bitcoin para executar mais um crescimento patrimonial. E caso você aí do outro lado não esteja sabendo operar o mercado nesse presente momento, não esteja conseguindo tirar dinheiro de dentro do mercado nesse presente momento, recomendo que você se torne assinante da comunidade cripto, porque como você pode ver aqui, dentro da comunidade cripto, eu passo para o pessoal todas as minhas tomadas de decisão. Quando eu vou comprar um ativo, eu falo o ativo, eu falo o preço de compra e quantos por cento do capital eu aloquei nesse ativo em si. Quando eu vou vender, a mesma coisa. Eu aviso eles na hora que eu estou vendendo, o preço de venda e 100% da operação vendida. Se é preciso estopar uma operação, eu passo o preço de stop para eles. Se é preciso fazer uma parcial, a gente faz uma parcial. Se é preciso aumentar a mão na operação, eu aviso eles também. E copiando todas as minhas operações, eles conseguem executar um crescimento patrimonial como o meu. Desde que o Bear Market começou, o nosso capital dentro da comunidade cripto cresceu em 25,4% até esse presente momento. E a gente vai seguir buscando oportunidades para seguir crescendo ainda mais o nosso capital enquanto a gente está em Bear Market. Para quando chegue o fim do ciclo de baixa, a gente tenha muito dinheiro para montar uma grande posição de longo prazo e ganhar ainda mais dinheiro quando o ciclo de alta chegar.
A grande maioria das pessoas, infelizmente, depende do mercado de alta para poder fazer dinheiro. Não consegue multiplicar o patrimônio quando a gente está no mercado de baixa. Mas nós, dentro da comunidade cripto, conseguimos fazer esse tipo de movimento. Conseguimos multiplicar o nosso capital, mesmo estando diante do mercado de baixa em si. E aí, quando começar um novo ciclo de alta, a gente já vai estar muito na frente das pessoas em relação a lucro, a crescimento patrimonial sendo executado dentro do mercado. Enfim, caso você queira estar junto comigo, copiar todas as minhas operações e obter um resultado como o meu, assinante da comunidade cripto é o que você precisa ser. Para realizar a sua assinatura, eu vou te dar hoje um desconto de 50% no valor da comunidade cripto. Valor da comunidade, R$ 2.997. Porém, você consegue fazer a sua assinatura no dia de hoje por R$ 1.497, clicando no primeiro link na descrição do vídeo. Você vai cair na página de vendas da comunidade cripto, lá dentro vai ter lá como você quer fazer seu pagamento. Quer parcelar no cartão de crédito, quer fazer no Pix, enfim, você escolhe a melhor opção e realiza a sua assinatura por R$ 1.497 no dia de hoje. Então, aproveita para vir fazer parte aí do nosso time. Caso você tenha alguma dúvida ou queira tirar alguma dúvida para tomar a decisão da sua assinatura ou não, segundo link na descrição do vídeo é o link do meu time de suporte. Você clica lá, faz suas perguntas, tira suas dúvidas, vê se a comunidade é cripto para você ou não e assina a sua assinatura. Quer assinar direto? Não precisa tirar dúvida. Primeiro link na descrição, 1497, apenas no dia de hoje para você realizar a sua assinatura. Tamo junto, um forte abraço e até a próxima.